Você acredita que isso que aconteceu com você foi um milagre? Eu falei para ele, não acredito, eu tenho certeza. E aí, tem cura? Ah, tem cura ou não? Não, não tem. Então, quanto tempo eu tenho? A minha mãe disse assim, fica apavorada quando eu digo para ela que eu sou ateu. Ela não acredita. Pelo amor de Deus, tu não é ateu. Eu trabalho para a Lúcia. Andar com fé eu vou, com a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, com a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, com a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, com a fé não costuma falhar. Tem duas árvores lá fora, eu pensei, eu vou levantar e podar aquela árvore, tá caindo muita folha aqui dentro. Subi a árvore, tô lá em cima, cortei uma, quando tava na última, quase faltando só um galho. Eu sinto até hoje, como se fosse hoje, eu pegando nele assim, puxando as folhas, rasgando, fazendo barulho. E eu desci de cabeça para baixo. Quando eu bati lá embaixo, as últimas palavras que eu lembrei, que não sai da minha cabeça até hoje, as últimas 3 palavrinhas que eu falei, ai meu Deus, apaguei. Eu com vários planos, muitos planos, né? Perdi a voz. Da noite pro dia, perdi a voz. Foi difícil porque os médicos, não, você é saudável, você tá forte, você tá disposto, você não tem nada. Eu percebia que havia algo diferente, eu percebia que havia algo errado em mim. Então, após 3 meses de procura, correndo atrás, aí detectamos então que haviam 5 problemas no mesmo pescoço. Eu sou ateu, né? Eu não tenho um Deus, né? Para mim, o Deus está dentro de mim, né? Não é uma coisa egocêntrica. Assim. Eu acho que são as pessoas, né, que dão o dimensionamento da vida dela. Né? Eu vou ser bom, eu vou ser ruim, em função da minha índole. Vai botar um chifre pequeno, mais ou menos assim, uma barba de bode, saindo fogo para a boca, olhos de fogo, da cintura para cima é um homem perfeito, forte, da cintura para baixo tem um rabo, uma figa, tem o pé de boi e cabeludo. Esse é Lúcifer. A fé é uma forma do homem interpretar o mundo. O homem interpreta o mundo acreditando. Fé é a mesma coisa de crença. E a fé está ligada à esperança. Então o ser humano, quando ele acredita, ele espera alguma coisa daquela crença. Existe uma crença superior, que nós chamamos de transcendente na filosofia, aquele que transcende, aquele que está além da matéria. Outra coisa é a fé nossa do dia a dia. Todo mundo no dia a dia acredita e espera no amanhã, no dinheiro, na sua profissão, nas amizades. Então nós acreditamos. É uma convicção de que existe alguma coisa, mesmo que não possa ser provado. Né, por discussões que tem da Bíblia e dessas outras coisas todas, não existe como provar que existiu Jesus Cristo, que provar que existe um Deus. Né? E o ateu não tem isso. Né? Eu acredito nas pessoas, no mundo, como vivem. Né? A sociedade se organizou, se desenvolveu. Ou você ama a Deus ou ama Lúcifer. Você não deve ficar no meio do caminho. Nem ama um e nem ama o outro. Na história do Ocidente, sobretudo do Ocidente cristão, há uma luta constante entre essas duas divindades. Mesmo que no judaísmo e no cristianismo, o Lúcifer seja um anjo, um ser inferior, que teria sido criado pelo o bem, e ele se revoltou contra o bem, se tornou um elemento do mal.
É muito difícil, eu falando como filósofo, entender isso. Como é que alguém do bem criaria consciente, como é que esse ser seria capaz de criar uma imperfeição que o mal... O que é o mal? O mal é uma imperfeição, quer dizer, a ausência de bem. Na realidade não existe o mal concreto. Toda ausência de bem é um mal. Chego lá fora, ele tinha caído, ele não caiu de ponta cabeça, ele caiu de costa. Ele bateu a parte de trás. E num segundo passou-se um filme pela minha cabeça, eu vi tudo acabado, tudo perdido. Deus dizendo para mim, vai viver, mas eu não estou vendo vida. E os médicos dizendo, vai morrer. Quando o padre coloca 3 gotas do precioso sangue na boca dele. O padre entrou para fazer oração e pingou 3 preciosas gotas. O Paulo abre os olhos e mexe todinho. O Paulo estava no mais profundo silêncio, estava só aguardando a hora para desligar os aparelhos. Nenhum sinal de vida. Isso o prontuário dele, os médicos, todos atestam isso que nós estamos dizendo. E eram 2 nódulos no início da questão. Depois de 3 meses, na cirurgia mesmo de esvaziamento cervical e tireoidectomia total, foram 14 tumores retirados e a confirmação de metástases múltiplas de carcinoma medular. Você tá ali com tantos planos, tantos sonhos e de repente você sabe que tá com câncer. Então assim, Deus me fez criança novamente e eu queria assim, tentar ver um lado positivo, criar um lado positivo nisso, né? Aí a médica, não, você não vai usar lencinhos, você não vai usar nada disso, fica tranquilo, você não vai nem ficar careca. Ri, comemorei, vibrei, falei, que legal, então é melhor do que eu pensava, né? Não era. Não havia tratamento, não havia rádio, não há, na verdade, rádio, não há químio, não há tratamentos, não há, segundo o ponto de vista médico, não há cura. Ou seja, você não vai envelhecer. Aí eu fiquei assim... Gente, sinceridade, nessa hora o chão foge. Se eu estou preparado para morrer, é uma pergunta que... Às vezes, essa é uma pergunta muito engraçada, porque quando você está feliz, quando estou feliz, eu me pergunto, será que eu estou pronto? Cada minuto, cada alegria, cada coisa que acontece, aquilo ali me faz querer mais viver, me faz querer ficar. E aí quando acontece alguma coisa triste, eu já crio talvez uma falsa ilusão de que eu esteja preparado. E eu pensei assim que se eu partisse naquele momento eu já estaria pronto. Mas eu acho que foi um ato covarde, porque na verdade a gente nunca está pronto. Porque viver sempre é melhor, sempre, sempre, sempre. Se eu errei foi porque eu fiz alguma coisa errada. Se eu lesei alguém é porque eu fiz alguma coisa que levasse aquele, independente da vontade de alguém. Não foi Deus que quis, era destino, não. Hoje os cientistas dizem assim, para a origem do mundo não precisamos de Deus. Se precisa de Deus para a realização individual, para a realização dos grupos sociais, aí você precisa de Deus. Fui batizado, fui crismado, fiz primeira comunhão, todos esses ritos, né, da Igreja Católica. Mas num determinado momento tu começa a questionar algumas coisas, né, e aí tu começa a ler, quando tu não vai encontrando, né, resposta e a resposta que te dão não te convence, aí existe uma outra coisa, que é tu não acreditar no que está aí, né? Assim, quando tu vê um grande acidente, né, que morre muitas pessoas e um se salva, né, qual é que é a explicação que se dá de imediato? Né? Foi Deus que salvou aquela pessoa, mas salvou aquela e matou os outros todos? Lúcifer não promete riqueza imediato, através de nenhum pacto.
Porque existe o pacto que a pessoa faz, às vezes procura a gente. Eu quero fazer um pacto para me ficar rico. Não, isso aí não existe, porque se fosse assim eu era milionário. Porque eu fiz o pacto, eu tinha 14 anos de idade. Eu faço todo tipo de trabalho, eu faço trabalho de união, trabalho de separação, trabalho de destruição. Destruição, que é derrubar você, tirar do emprego, botar no meio da rua. Eu faço trabalho para te dar um couro, faço trabalho para você ficar doente. Eu faço trabalho para abrir suas portas, seus caminhos, para que você consiga alcançar o seu objetivo. Não rico, não estamos falando de riqueza, estamos falando de estabilidade. Porque tem pessoas que às vezes lutam e não consegue. Você pensa em ter uma casinha, ter seu carrinho, e você nunca consegue chegar lá. Então, abre os caminhos, pode ter alguma coisa impedindo com que você alcance esse objetivo. Então a gente precisa ter muito cuidado, achar que a fé me leva só ao bem. Eu posso acreditar numa entidade que me dê forças para o bem ou me dê força para o mal. Uma vez um cientista americano provocou uma pessoa lá no Havaí que fazia voodoo. Aí o pesquisador foi para lá e disse, não, eu estou aqui à disposição, vocês me matarem com o voodoo. Toma minha foto, toma tudo, eu vou ficar lá em casa, vocês podem me matar. Faz um boneco igual a mim, espeta do jeito que quiser, fica até de modelo se vocês fazerem. Aí o índio, o chefe lá, disse assim, não, é impossível. Mas por que impossível? Eu tomo com não. Impossível, o voodoo só mata em quem acredita no poder do voodoo. Quer dizer, é possível sim. Você não já viu falar de pessoas que fazem mal ao outro com um olhado chamado mal olhado, etc. Só é possível nas pessoas que acreditam. Então, quando eu estou acreditando, eu estou me abrindo para que algo aconteça contra mim. E fui louvando, agradecendo, de repente o telefone toca. Toca e meu irmão chorando me diz, Roseli, acabou de acontecer um milagre. Eu não acredito em milagre. Não, nunca consegui acreditar em milagre. E na minha especialidade eu trabalho com pacientes graves, né, muito graves. Tem pacientes que têm uma boa resposta, evoluem melhor, e outros evoluem pior. Né, mas eu não acho que aquele que salvou foi por milagre. Salvou pelo esforço do que a equipe que estava atendendo, né, das condições prévias da doença dele, permitiram que ele fizesse isso. Eu vou lá para o inferno e vou ficar. Porque isso eu tenho certeza disso, porque sou filho dele, então eu vou ficar. Sou filho do Deus do inferno. Então meu lugar lá está reservado. É diferente de você que pinta e borda e depois quer ganhar salvação. Não se ganha salvação direto. Primeiro você vai descer lá no purgatório, que é lá na masmorra, no fundo do inferno. Onde está os caldeirão, lá você cozinha, espeta, aí então você vai sair. Estava acontecendo lá na medicina já o protocolo, onde confirmaria a morte do Paulo. Todos os aparelhos foram desligados, o Paulo dá um sinal no fundo do olho. E aí o Dr. Milton, que fez aquele laudo, fez eletro e ficou encantado porque naqueles 30 anos de serviço dele, ele nunca viu nada igual. Eu vejo a fé no sorriso da minha mãe, eu vejo a fé em cada dia que eu sento naquela cama, quando amanhece o dia que eu olho e eu vejo que eu ainda estou vivo. Eu vejo a fé quando eu digo para a mamãe assim, mãe, não fica triste, a senhora não pode lamentar isso, a senhora não pode lamentar a minha situação. Deus é bom, Deus é justo e Ele me deu um presente, porque ninguém é de ninguém. Deus nos empresta uns para os outros para que a gente possa aprender uns com os outros. Eu acho que não é possível viver sem fé. Tem que existir sim. Alguma coisa em algum santo, ou algum diabo, ou algum Exu, ou Pombagira, você tem que ter uma fé em alguma coisa. Mas eu não me incomodo que as pessoas tenham fé. Né? Tem muitos, pela minha especialidade, a maioria dos meus pacientes são idosos.
né? E a grande maioria deles são religiosos. Muitos me dão presentes, me dão santinho de presente, me fazem oração, me dizem, eu estou rezando pelo Senhor. Né? Eu aceito isso, porque eu vejo aquilo como a bondade dela, daquela pessoa em relação a mim, a mesma que eu dei para ela quando eu fiz o meu trabalho. A coisa mais séria é quando a pessoa não tem fé, não tem motivo para levantar amanhã, seja a fé material nas coisas daqui do mundo, seja na fé em Deus, noutra vida. Pessoa que não tem fé nenhuma, aquele ceticismo total torna às vezes difícil. Às vezes ele é cético religioso, mas não é cético pela vida, pelo futuro, pela esperança no amanhã, etc. Então, ele acaba não sendo uma pessoa sem fé, ele tem fé. Quando a pessoa não tem fé nenhuma, então ele entra naquele desânimo total. E mandou voltar com suporte de vida rapidamente para dar vida, para ajudar aquela vida a fluir. E ele escreveu no final que tem coisas acima da medicina. Isso ele colocou, tem coisas acima da medicina. Eu posso errar no diagnóstico. Eu posso achar que determinado paciente tem tal coisa e ele não tem e evoluir diferente do que estava previsto. Sempre por trás de um milagre desse, tem muito de erro médico. Eu tenho lido alguns milagres assim, para poder entender um pouco, né, esses santos, né, que fazem curas. Né. Na grande maioria das vezes a gente vê erros grosseiros, né, erros de interpretação clínica grosseira. Talvez a fé tenha ajudado ele a suportar aquele momento de dor que ele esteja passando. E a maneira das pessoas espiarem a culpa. E eu não diria que é um erro de diagnóstico. Eu acho que existem algumas forças inexplicáveis, mas que essas forças não estão fora do ser humano. Nós precisamos pesquisar essa força tremenda. Todo mundo sabe. Eu nunca vi contar que uma noiva, na véspera do casamento, fique gripada. Eu não me lembro, eu nunca vi contar. Porque você está com adrenalina e todo o mecanismo lá em cima. Quando você está assim, dificilmente se adoece. Então, a motivação interna, pode ser, a religião chama de milagre, não precisava chamar de milagre. Motivação interna, onde são disparados vários tipos de hormônios que põem teu corpo em alta atividade. Do fato de eu estar vivo, a fé está presente em mim, dentro de mim. Aconteça o que acontecer, a fé reside aqui. A fé está aqui dentro, em tudo que eu vejo, em tudo que eu faço. Porque se não fosse aquele sinal que Jesus deu que eu ia viver, hoje eu podia ter dado vida para 3, 4 pessoas que eu tinha sido. O pessoal tinha doado meus órgãos, porque aquele sinal não ia ter acontecido, então eles iam continuar, levar à frente o caso. E aí eu dou meus órgãos. O milagre aí deixaria de ser superior, não sei. O que eu sei é que o milagre, a fé dispara o processo de milagre. Pessoa sem fé não se cura. Só se cura, o milagre acontece com alguém que está no mundo da fé. Ou diretamente ou indiretamente está no mundo da fé. O senso comum faz com que tu tenha uma religião. E aí, então, as pessoas são levadas a ter uma religião. Né? E se eu te pego num momento de fragilidade, né, e eu digo que aquilo pode ser reparado de tal maneira, através de uma crença religiosa, que aquilo vai diminuir tua dor, a pessoa termina aderindo a isso. Eu tenho o trono dele, onde eu tenho as taças ali, que eu vou armar uma mesa para ele, então ali eu coloco essa bebida, ali eu coloco o charuto, eu coloco, às vezes, um sacrifício de um animal que ele pediu, ou de sangue, ou às vezes uma carne temperada, às vezes um bife. O filósofo vê na mente humana essa capacidade de estar produzindo a cultura. E ao produzir a cultura, você produziu também a fé. A fé é um produto cultural e que nasceu do confronto do homem frente ao universo. Eu não posso explicar o intocável, e Eros em grego fica o intocável. Como eu não posso explicar o intocável, deve haver alguém por trás disso que explica isso. Esse alguém não pode ser matéria porque também cai no meu nível. Tem que ser bem maior. Aí que nasce a ideia de um divino, de um ser superior, de algo que está para além. E se tem algo maior superior, ele deve ter dado origem a tudo isso aqui, porque isso aqui é limitado. Eu acho que nossa sociedade ocidental não se imagina sem a fé. Ela só se imagina
com a fé, como ela também não se imagina sem a música. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral.